Olá, queridos alunos, Procleide, mais uma vez para deixar aqui um vídeo sobre Primeira Guerra Mundial. Esse é um conteúdo que a Procleide adora, falando assim, não pelo acontecimento, mas explicar esses fatos, relatar esses fatos da Primeira Guerra é algo assim que realmente é um assunto da história que eu gosto bastante de explicar, certo? Espero ajudá-los nesse momento a entenderem esse contexto dessa guerra nesse período, tudo bem? Vamos lá. Então, a Primeira Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial, como alguns historiadores relatam, é a guerra que abre o século XX, eles costumam falar. Nós temos um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que no seu livro A Era dos Extremos, ele fala exatamente disso, que essa é a Grande Guerra, e é a Grande Guerra que abre, por que uma Grande Guerra? Porque abre o século XX, ele aborda dessa forma. Porém, nesse início, essa guerra inicia no ano de 1914, no entanto, na sua grande maioria, a sociedade europeia em si, ela não imaginava vivenciar essa grande guerra, não imaginava vivenciar, não acreditava que realmente existisse, que fosse existir uma guerra mundial. Então, assim, no início do século XIV, no início do ano de 1914, desculpa, para aquela população seria praticamente improvável, digamos assim, uma revolução. Por que, Pro, seria improvável? Porque qual seria o motivo de ser improvável? Gente, porque na verdade naquela época a Europa ela vivenciava um período chamado de Belle Époque. Era um crescimento que a Europa vivia exorbitante, ou seja, nós não tínhamos um contexto de guerra, de fato, digamos assim. Na sua grande maioria, os países europeus tinham prosperado tecnologicamente, estavam alcançando, era o apogeu da civilização europeia. O continente, nas últimas décadas, só tinha prosperado. Nós tínhamos aí o surgimento do automóvel, do submarino, do dínamo, que gerava energia elétrica, nós tínhamos aí o aço sendo usado pelas indústrias, a fotografia, ou seja, estava todo mundo muito encantado com essa prosperidade da Belle Époque, ou seja, para aquela população europeia era praticamente inaceitável, praticamente ele era algo fora da realidade que viesse a ocorrer uma grande guerra. Ao mesmo tempo, o mundo vivia naquele contexto, ao mesmo tempo que nós falamos ao mesmo tempo que eu falo dessa Belle Époque, o mundo e praticamente esse velho, conhecido antigamente como Velho Mundo, ele vivia nessa paz armada. O que seria essa paz armada? Praticamente nós tínhamos aí mais de 100 anos sem a Europa e sem outros territórios vivenciarem grandes conflitos, como foi a Grande Guerra Mundial, certo? Desde a derrota de Napoleão Bonaparte, lá na Guerra Franco-Prussiana, nós não tínhamos um conflito, não tínhamos tido mais nenhum conflito que envolvesse vários territórios e que envolvesse territórios não só diretamente, mas indiretamente também. Então, para aquela população europeia era praticamente algo surreal se pensar em uma guerra. No entanto, como eu disse para vocês, vivenciava-se havia um plano de fundo por trás dessa Belle Époque, que nós tínhamos aí a paz armada. Esses países estavam vivendo um período de prosperidade? Estavam. No entanto, nós tínhamos aí muitos países preocupados com a produção bélica. Nós tínhamos aí muitos países que estavam se armando. Nós tínhamos muitos países aí produzindo muita munição. E isso fez com que gerasse um plano de fundo que ia muito mais além de toda essa prosperidade que a Belle Époque trazia. Ou seja, nós tínhamos aí motivos suficientes para uma futura guerra, digamos assim. E além dessa questão da paz armada, nós tínhamos outros motivos que, de certa forma, iriam contribuir para uma possível guerra mundial, tá bom? Então, como o plano de fundo, como a Pro falou, nós tínhamos aí essa paz armada e a corrida, além da paz armada, nós tínhamos aí outras motivações que poderiam gerar essa guerra. E aqui eu coloco alguns motivos que geraram esse plano de fundo. Então, nós podemos citar que seriam motivos que geraram a Grande Guerra Mundial. E aí nós podemos citar o quê? A corrida imperialista, nós podemos considerar a corrida armamentista, a paz armada, a política de alianças, a formação dessas alianças, ou seja, tudo isso eram motivos suficientes
para essa guerra iniciar. No entanto, eles não acreditavam, por quê? Porque viviam num período, estavam vivenciando um contexto de profunda prosperidade. Então, praticamente, eles colocavam isso no subconsciente e achavam que isso não seria motivos suficientes para iniciar uma possível guerra, tá bom? E aí nós temos começo agora por um dos motivos, que foi o imperialismo europeu. O que é esse imperialismo europeu? Nessa imagem aqui a gente traz reflete muito bem esse contexto do imperialismo. Nós temos aí o europeu, esse homem branco, como o fardo do homem branco, de levar a civilização, de levar a prosperidade que eles tanto tinham para os países considerados inferiores, que eles consideravam inferiores. Por que eles consideravam inferiores? Porque para eles o que não tinha a mesma religião, a mesma cultura, a mesma industrialização, a mesma economia que eles, para eles eram inferiores. E por seres inferiores, eles tinham que se submeter aos ditames desses considerados superiores. E aí esse homem branco, com o fardo desse homem branco, ia levar o quê? Essa civilização para esses povos inferiores. Só que para esses povos eles tinham sua cultura. Para esses povos, não. Eles tinham sua cultura. Eles tinham sua religião. E, no entanto, foram obrigados praticamente a seguirem aos ditames de muitas potências imperialistas europeias que invadiram esses territórios com muita violência. Vale ressaltar que houve sim resistência, vale ressaltar que houve sim momentos de muitos conflitos entre essas potências europeias e esses territórios africanos. No entanto, principalmente africanos, mas teve também alguns asiáticos. No entanto, esses territórios vão ser sim palcos de dominação nesse novo contexto imperialista. Qual era o intuito do imperialismo? Qual era o objetivo do imperialismo? O objetivo do imperialismo era exatamente conquistar esses territórios para que esses territórios servissem de mercado consumidor. Como assim, só mercado consumidor? Lembrem que nós temos aí uma indústria forte, uma indústria que está surgindo, uma indústria que está crescendo, e uma indústria que precisava de matéria-prima, precisava de mão de obra e precisava de mercado consumidor. Só que a Europa não sustentava tudo isso, eles precisavam de outros territórios para que desse arcabouço e sustentação para essa indústria. E aí esses territórios são onde esses grandes territórios na África e na Ásia que vão passar por esse processo de nova colonização, digamos assim, para ser mais prática, por conta que era o interesse dessa população europeia. Então, não é porque eles queriam ensinar, queriam levar alguma coisa de boa para esses territórios, não, muito pelo contrário. Eles utilizaram esses territórios, mais uma vez, como formas de exploração desses territórios para satisfazer os interesses econômicos desses países. Então, nós temos aí a questão do nacionalismo exacerbado, dessas rivalidades econômicas que vão criando esse plano de fundo, tá vendo? Muito mais presente. Então, nós temos aqui alguns motivos. Então, nós temos as rivalidades entre muitos países europeus também. A representação, aqui nesse mapa eu trago para vocês a representação das alianças durante o período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aí a Tríplice Aliança de verde e a Tríplice Entente nude aí. Nós temos aí países que estavam na linha de frente. Na Tríplice Entente nós tínhamos a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. E na Tríplice Aliança eu tenho a Áustria, a Hungria, a Itália e a Alemanha. E na Tríplice Entente de plano de fundo aí eu tenho Rússia, França e Grã-Bretanha. Lembrando que outros países faziam parte dessas alianças, no entanto, eles estavam à frente desse contexto. Então, aqui, o que é que eu tenho, a fundo de motivos? Então, quais os motivos? Vejam o seguinte, eu tenho de frente essa Belle Époque, época de prosperidade. No entanto, atrás dessa Belle Époque, crescendo atrás dessa Belle Époque, eu tenho vários acontecimentos que geraram essa primeira Guerra Mundial. Então, eu tenho aí a rivalidade entre esses territórios, o nacionalismo exacerbado, a paz armada, que muitos países, nesse momento, estavam produzindo equipamentos bélicos muito potentes. Eu tenho aí a formação de alianças, essa formação de alianças, lógico, buscando interesses. Você pode separar e se perguntar assim, poxa, França e Inglaterra dentro da mesma aliança, sim, mas nós temos aí muitos interesses econômicos e políticos que fizeram com que ocorresse essa formação de alianças. Então, nós temos aí rivalidades extremas, rivalidades econômicas e nacionalistas extremas, onde cada país ele vai querer se sobressair mais do que o outro,
Ou seja, à frente de tudo isso eu tenho uma Belle Épique, mas por trás de tudo isso eu tenho a construção de vários motivos, como nós discutimos nas aulas, a construção de vários motivos para o início dessa guerra mundial, tá bom? Dessa Primeira Guerra Mundial. Então, aqui nós temos essa movimentação desses impérios, né? As doutrinas ufanistas e a guerra, esse momento que acontece aí a Conferência de Berlim, que é a partilha da África, exatamente que essa partilha da África vai acirrar ainda mais esse contexto de rivalidades econômicas e nacionalistas desses territórios. Lembrando que essa partilha da África, ela ocorre não visando em nenhum momento as questões, as diferenças étnicas, religiosas entre aquele povo africano, não se leva em consideração isso, infelizmente. E além dessas questões que vão gerar grandes problemas, grandes dificuldades para aquele povo africano, nós vamos ter aí, além de tudo isso, o acirramento desses problemas, dessas dificuldades, dessas rivalidades entre esses países europeus. Tudo bem? Então, além disso, a partilha da África ela vai acontecer na Conferência de Berlim, e nessa Conferência de Berlim eles dividem a África como eu costumo dizer em sala, como uma pizza, em fatias, e não levam em consideração as diferenças étnicas, raciais, sociais de cada território. E aí eles misturam povos rivais, eles mexem totalmente com aquela organização territorial africana, o que vai gerar profundos problemas que se arrastam até os dias atuais, tá bom? Então, nesse momento aí, nós vamos ter um estreitamento muito grande, além da partilha da África, nós temos um estreitamento muito grande com a exaltação do nacionalismo, onde nós vamos ter aí a ideia dos revanchismos que serão construídos. Com a perda desses territórios, muitos territórios serão tomados por essas potências imperialistas, por conta dessa dominação, dessa busca por mercado consumidor. Não só foram territórios na África com a partilha da África, a Ásia também sofre muito com isso. Então, assim, nós temos aí o crescimento desse processo de revanchismo. Tá bom? Então, nós temos, por exemplo, a construção do revanchismo francês, ao pan-eslavismo na Rússia, ao pan-germanismo na Alemanha, que são a ideia da exaltação nacional, que também isso será um dos grandes motivos para a Segunda Guerra Mundial, essa exaltação nacional, o nacionalismo exacerbado, de matar e morrer para sua pátria. É errado? Não, desde que isso não interfira no direito, na liberdade do outro, certo? Isso não é errado. Você amar, ser extremamente nacionalista, mas desde que isso não limite, não apague, não destrua com o direito do outro, com a liberdade do outro, tá bom? E aí nós vamos ter, diante desse contexto todo de motivos que a Pro citou aqui, paz armada, disputas imperialistas, nacionalismo exacerbado, formação de alianças e paz armada, nós vamos ter aí um pano de fundo, uma teia, digamos assim, muito propícia para o desenrolar, para a construção, para a eclosão dessa grande guerra mundial. Tá bom? E aí nós temos aqui o estopim da guerra. Para onde é o estopim qual é o estopim da guerra? O estopim da guerra ocorre com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austríaco. Para quem é que vai ser acusado pelo assassinato de Francisco Ferdinando? Quem é acusado de assassinar esse herdeiro do trono austríaco? Lógico que é o assassinato desse, como eu expliquei durante as aulas, toda a história. Então, assim, o assassinato dele por nacionalistas sérvios, por conta de uma disputa territorial naquela região da Bósnia-Herzegovina, do território dos Balcãs, isso vai gerar uma disputa territorial, essa disputa territorial ali, junto com essa ideia do nacionalismo exacerbado, vai gerar o assassinato desse herdeiro do trono austríaco, e isso vai propiciar o estopim da guerra. Lógico que isso não é o grande motivo, nós temos ainda apenas, como eu até coloco aí no slide, temos apenas a gota d'água, certo? Nós temos motivos muito maiores que levariam à guerra. Isso daí é apenas aquela última gota que cai no copo que já estava quase transbordando e inicia a guerra, certo? Então, quando o herdeiro do trono austríaco morre, nesse momento, esses territórios começam a se declarar
declarar guerra um ao outro, certo? Os territórios que faziam parte da Tríplice Entente e os territórios que faziam parte da Tríplice Aliança. E aí nós teremos o início desse grande conflito mundial. Então, gente, o que é que nós podemos dizer dentro desse contexto? Então, basicamente, essa grande guerra é fruto das contendas imperialistas, dos problemas e das picuinhas provocadas por esse imperialismo, certo? Por isso que a gente não pode se restringir apenas a um fator. Então, quando eu falo que esse assassinato de Francisco Ferdinando, desse herdeiro do trono austríaco, nós temos aí apenas uma faíscazinha diante de todos os problemas e todo o contexto que nós tínhamos naquele momento, naquele continente europeu, tá bom? Então, assim, as rivalidades, elas aumentam muito ao longo do século XIX. Porém, apenas no início do século XX é que elas se expandem com o processo imperialista. Mais de 90% da África que estava ocupada, a Ásia também, como eu falei para vocês, mais da metade da África e da Ásia eram ocupadas com ações neocolonialistas do imperialismo, ou seja, com aquelas potências europeias que queriam levar esse fardo do homem branco. No entanto, o que elas buscavam ali eram territórios, eram arcabouços, eram fatores, vantagens para os seus países. Tá bom? Além dessas questões, nós temos aí também o imperialismo disputando a questão da região balcânica também, que isso vai ser um grande ponto. Para que região, onde é essa região dos Balcãs? Ali onde fica a região de Saraveja, a região do Império Austro-Húngaro, é aquela região. Então, a região da Península Balcânica, antes de tudo isso, ela pertence ao Império Turco, certo? No ano de 1912, a Sérvia, Montenegro, Grécia, Bulgária, elas se unem, certo? Para controlar, digamos assim, para se libertarem desse poder dos turcos. No entanto, é nesse contexto que inicia todo o processo da Primeira Guerra Mundial, todos esses motivos. E aí os turcos, eles perdem não só essa região, mas outras regiões também, parte dessa região, para os países europeus. E aí o problema vai aumentar quando esses territórios, eles vão ser divididos, que é lá na Segunda Guerra Mundial, certo? Quando esses territórios são divididos, porque nós vamos ver que ao longo dessa preparação para a Primeira Guerra Mundial, como eu expliquei na sala, o Império Austro-Húngaro, essa região balcânica, ela vai ser dividida. Esses países vão ser divididos, que nós vamos ter aí territórios que ficaram para a França, para a Inglaterra, e aí toda nessa reconfiguração do mapa mundi europeu, tá bom? E aí no ano de 1906, muito antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, ele anexa a Bósnia, que hoje é Bósnia e Herzegovina, é um território só, mas antigamente era Bósnia e Herzegovina. Hoje é Bósnia e Herzegovina, é um único território. E a Sérvia também tinha pretensões de anexar esse território, ou seja, nós temos aí uma rivalidade que havia sido construída muito antes, certo? Que é isso que vai gerar isso aqui, o estopim da guerra, que é o assassinato desse arquiduque. Ou seja, a Sérvia e o Império Austro-Húngaro tinham uma rivalidade porque ambos disputavam esse território da Bósnia e Herzegovina. E aí o Império Austro-Húngaro vai anexar antes esse território, quando há essa confusão e essa perda de muitos territórios pelos turcos, já que era uma região tomada pelos turcos, e aí o Império Austro-Húngaro vai anexar a Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro. Só que a Sérvia, ela tinha interesse. E aí o que acontece? Esses nacionalistas sérvios vão preparar todo esse plano para assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o imperador, ou o herdeiro do trono austríaco. E aí, nesse momento, nós temos o início da Grande Guerra, quando esse assassinato do imperador Francisco Ferdinando ativa aquelas antigas alianças militares que haviam sido formadas lá no ano de 1902, 1903, tá bom? E aí, aqui nós temos a guerra iniciada, nós temos aí
as fases da guerra. Eu costumo dizer para vocês que, durante as aulas, que a guerra está dividida em 3 fases. Guerra de movimento, guerra de trincheiras e o terceiro momento que nós temos essa nova movimentação aí, que é a saída da Rússia, certo? Então, eu tenho aí 3 momentos. Essa guerra de movimento é esse momento inicial da guerra, é um momento que eles estão entrando na guerra, é um momento da preparação do terreno, das estratégias. O segundo momento é a guerra de trincheiras, que é o momento de maior embate, que é quando os países realmente vão disputar para a páreo aquelas decisões, os países que estavam à frente daquelas guerras. E o terceiro momento é a saída da Rússia, que é quando, através do tratado Brest-Litovsk, devido à Revolução Civil Russa, nós vamos ter aí a saída da Rússia devido à Revolução Civil, que eles estavam vivenciando, e aí a entrada dos Estados Unidos nesse contexto de guerra. Que aí, quando os Estados Unidos, como eu disse para vocês durante a aula passada, quando os Estados Unidos entram na guerra, aí nós temos uma mudança totalmente de cenário. Por que os Estados Unidos entram na guerra? E aí, lá no vídeo de Crise 29, eu explico exatamente isso. Por que eles entram na guerra? Porque eles ficaram com medo de perder o dinheiro que emprestaram aos países europeus, deles não pagarem as dívidas, aqueles países que pertenciam à Tríplice Entente. E, além disso, alguns navios, como a Pro falou lá na aula, alguns navios norte-americanos foram afundados pelos alemães. Navios que levavam vários mantimentos, vários produtos para aquele território, tá bom? Para aquele combate. E isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra. E aí nós temos, no final do ano de 1918, nós temos aí a vitória dessa Tríplice Entente após a entrada nos Estados Unidos. Aqui nós temos só uma imagem dessa parte mais de movimentação, da chamada Guerra de Trincheiras. Nós temos aqui uma trincheira na imagem. Aqui nós temos no mapa, eu mostro no mapa para vocês, essa fase de movimentação, quando há esses embates mais severos. Percebam que muitos territórios participam da guerra. No entanto, não são em todos os territórios que acontecem esses embates e esses conflitos. Vejam o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, praticamente não ocorreu nenhum embate naquele território. Por isso que ela não sai tão devastada quanto sai a França, como sai a Rússia, como sai outros territórios, participantes desse grande conflito. E aí as consequências da guerra, nós temos aí um saldo de mortos, feridos, muito grande, e a ascensão dos Estados Unidos como maior potência mundial. E o ponto principal dessa consequência é o Tratado de Versalhes, que esses países vencedores, liderados pelos Estados Unidos, vão assinar um acordo que vai obrigar, através de uma conferência, uma conferência que ocorre em Paris, a Liga das Nações, que quem vai participar são os países vencedores, os países da Tríplice Entente, e vão obrigar a Itália a assinar o Tratado de Versalhes. Para o que significava o Tratado de Versalhes? Aí eu coloco aqui a paz dos vencedores, a Alemanha culpada. O que acontece? Nós temos aí esses países, esses vencedores disseram que estavam bem, estavam em paz, todo mundo amiguinho da Tríplice Entente, e por conta de ser todo mundo amiguinho, nós vamos culpar um país que vai ter que pagar indenizações altíssimas, porque nós participamos, gastamos, ficamos destruídos, a economia ficou arrasada. Quem é esse culpado? A Alemanha. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a arcar com todo o ônus da guerra, com todos os prejuízos da guerra. Ela realmente, de fato, era errado? Não. Apenas era uma forma dos Estados Unidos se vingar da Alemanha pelo que a Alemanha tem cometido anteriormente quando ela entra na guerra com o afundamento dos navios, e também porque a Alemanha tinha grandes chances de despontar economicamente naquele contexto, certo? Então, como forma de vingança, os Estados Unidos obriga a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. O que significou o Tratado de Versalhes? O que significava esse tratado? Então, nós temos aí, para a Alemanha, era a assinatura do fracasso. Porque o que acontece? Nós temos aí uma Alemanha que, por conta da criação da Liga das Nações, a Alemanha não podia formar exército, a Alemanha não podia produzir armas, a Alemanha não podia... tinha que pagar altíssimas indenizações aos países vencedores da guerra. Ou seja, tudo de ruim que aconteceu, a Alemanha foi responsabilizada.
Era a única culpada? Era a culpada? Não. Foi justo o que fizeram? Também não. No entanto, ela acabou arcando com tudo isso. Como é que a Alemanha vai custear tudo isso? E além de ter tido que devolver todos os territórios que foram conquistados, infelizmente a Alemanha vai ficar praticamente arrasada, certo? Destruída economicamente, politicamente, que vai demorar um bom tempo para conseguir se restabelecer. E isso será um dos grandes motivos para a Segunda Guerra Mundial, porque é nesse contexto de revanche, de que aquele povo alemão vai querer se vingar, que vai surgir aí os regimes totalitários, tá bom? Então a Alemanha, ela vai arcar mesmo com essas dívidas, os Estados Unidos vai emprestar dinheiro, porque eles eram tão bonzinhos, aí emprestaram dinheiro para a Alemanha, para poder a Alemanha pagar essas dívidas, né? Porque eles são bonzinhos, são assim. E aí a Alemanha vai pagar essas dívidas, vai custear e vai assinar esse Tratado de Versalhes. No entanto, eles, lógico que muitas coisas continuaram, a Alemanha não cumpriu a risca esse Tratado de Versalhes. Muita coisa foi feita às escondidas, por exemplo, formação de exército, produção de armas, eles continuaram fazendo, mesmo sendo proibidos com o Tratado de Versalhes, tá bom? E aí nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi rápido, para que ser mais objetiva, nós discutimos esse assunto nas aulas, revejam o vídeo, tem vídeo 1, aula 1 e aula 2, também no canal. Vocês podem rever esses vídeos, onde eu explico mais detalhadamente, a gente discute através da aula de interação. Aqui é apenas um vídeo para vocês destacarem ou perceberem os pontos rápidos da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial como motivos, fases e consequências, tá bom? Espero que tenha entendido. O objetivo era esse mesmo, ser um vídeo rápido, mas qualquer coisa, deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que a Pro responde, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.